Bom, já começo falando que competir é bem mais fácil, tá, pessoal? Tava super nervosa, não relaxei até agora. Bom, tô aqui para falar sobre inspiração também. Às vezes a gente tem sonhos e a gente realiza esses sonhos e não imagina a consequência que esses sonhos têm. Às vezes a gente acha que é só uma medalha olímpica, só, né? Como se fosse pouca coisa. É só a medalha olímpica, é a ida para uma Olimpíada, é a conquista, é um dia por uma vida. Mas a gente acaba esquecendo, a gente nem pensa sobre palestras, sobre eventos, sobre viver momentos como esse que mudam vidas. A gente nem sonha em estar vivendo isso aqui. A gente só pensa em Olimpíada, medalha de ouro, uma medalha olímpica, participação. Só que quando a gente está aqui, a gente consegue enxergar por outro lado. A medalha não foi só por mim. Hoje eu consigo ter essa visão. Foi pela minha família, foi pelos meus amigos, meus parceiros de treino, pelas crianças que me assistiram lutando, por uma geração que lutou por mim antes para conquistar e abrir espaço para eu estar andando no tatame hoje em dia. Eu gosto de postar fotos bem bela, bem arrumada no Instagram, porque já estou cansada de me ver acabar todo dia no tatame. A gente cansa, a gente tem que se arrumar às vezes, né? Não tem como. E não é só pela minha vaidade, não é só para mostrar uma roupa bonitinha, um cabelo diferente, uma trança nova, mas é para mostrar que aquela menina lá de 7 anos, que começou o judô em Peruíbe em uma associação, que tinha um kimono e literalmente um sonho na vida para conquistar, hoje em dia está aqui, diante de pessoas especiais, palestrando em um novo mundo. O judô muda a minha vida, o esporte muda vidas e não tenho dúvidas de que vai mudar inúmeras vidas por aí. Sejam crianças, jovens, adultos, idosos. Pratiquem esporte, tá, pessoal? Não fica sedentário, não. Mas é sobre sonhar, é sobre viver, é sobre mostrar o que eu estou fazendo. Não é só minha luta diária no tatame, mas é mostrar onde eu cheguei. Mostrar que eu também posso fazer capas de revista, sendo uma grande, bela atleta forte, que se mata de lutar lá fora, mas que quando ganha pode mostrar para cada um que todo mundo, quando se esforça, se entrega tudo que tem e vive o sonho de corpo e alma, você consegue conquistar coisas inimagináveis. Gente, eu sou atleta. Eu estou na capa da Forbes. Uma revista de economia. Gente, é algo que eu sempre... Acho que já passou pela minha cabeça. Ser capa de revista, ok, mas da Forbes, de uma L, não tem como não ser inspirada dessa forma. Não tem como ver que de um único sonho surgiu inúmeros outros que eu nunca nem passou pela minha cabeça. Então não é só por vaidade, novamente, para mostrar que eu estou com uma roupa nova, mas é para mostrar que pessoas como eu, que batalharam desde criança, que a família sempre entregou tudo para tornar da sua vida um sucesso, o sucesso da sua família, que você pode chegar, você pode conquistar. O mundo pode ser seu se você quiser. Diante disso, também é uma forma de eu lutar contra o racismo. Sempre eu vou lutar. Sempre, todos os dias da minha vida. O que eu puder fazer para lutar, eu vou fazer. É uma bandeira na qual a gente nunca pode baixar. É uma luta diária, constante. E não vai ser a cor da minha pele que vai definir, que alguém vai falar que eu sou menos do que alguém, que eu sou mais do que a outra pessoa, ou que eu não posso chegar em algum lugar só porque eu sou mulher, só porque eu sou negra. Não. Eu nasci, batalharam por mim, e vou batalhar não só por mim, mas por outras pessoas. E, diante disso, eu sempre vou continuar batalhando. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer... Foi pouco tempo. A Camille foi em um programa de TV. Jovem, se não me engano, a Camille tem 13 anos de idade. Uma adolescente, descobrindo o mundo. E o sonho dela é ser atleta de alto rendimento de judô. Ela queria um kimono. O sonho dela era um kimono da seleção brasileira para competir uma competição recente que ia ter. E, diante disso, quando me chamaram, eu fiquei super feliz, porque
é algo novo, algo que eu queria que tivessem feito por mim, e eu poder estar fazendo isso por alguém, entregando, tá ali naquele momento, entregando um kimono para ela, um uniforme da seleção brasileira, que é o sonho de muitos, sempre em busca, sempre querendo, é uma luta para conquistar uma vaga em uma seleção. Né, a gente pôde ter a oportunidade de conhecer e de entregar esse material para ela. E ela disse que a primeira vez que ela realmente sonhou com uma Olimpíada foi quando me viu lutando. E isso é extremamente grandioso. Porque às vezes a gente está ali lutando e a gente... Tá, tô aqui fazendo o meu, mas tem outras pessoas sonhando através do seu sonho. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que sonhar alto, tem que sonhar grande. Porque não é só o meu sonho que eu estou sonhando. É o sonho de outras pessoas também. De outras crianças, de outros adolescentes, de outros adultos. E não precisa ser sonho de alto rendimento, não, dentro do esporte. É o sonho que for de ser um empresário, de abrir sua própria empresa, de sair chutando o mundo, conquistando o que quiser. Acho que não é só o fato de estar sonhando, ter um sonho específico, mas acho que através de um único sonho você pode abrir portas. E o fato de eu saber que estou fazendo isso me deixa muito honrada, de coração mesmo. Me sinto muito abençoada por estar nessa posição hoje em dia, de representatividade, algo muito... Acho que é tão singelo. Às vezes a gente acha que não é nada, às vezes a gente acha que é só meu passo ali, é só o meu sonho que eu estou dando. Mas não, tem outras pessoas junto comigo, tem outras pessoas sonhando junto comigo, tem outras crianças assistindo, crianças que a gente nem sonha que está ali sonhando com a gente, que está se imaginando ali numa próxima Olimpíada, como a Camille estava sonhando junto comigo. E isso é muito grandioso, porque apesar de eu ser grandona, todo mundo acha que eu não sou delicada. Gente, eu sou delicada, tá? Eu choro muito, tá? Faço minha unha, se eu tiro um bife aqui, eu já fico toda... Ai, ainda tenho que treinar no dia seguinte com um tanco da unha arrancada. Não tem jeito. Mas isso, quero dizer que isso não tira meu brilho como mulher, que apesar de fazer um esporte de luta, onde a maior parte são os homens, o fato de eu estar lá no meio deles, lutando cada dia mais, me treinando força, lutando literalmente pela vida ali, diariamente, isso não tira o fato que eu sou uma princesa. Eu faço meu cabelo, tento sempre mudar o penteado, sempre tento trocar uma roupa bonitinha. Mas se chegar de surpresa lá em casa, vocês vão pegar de pijama, tá? Não é assim também. Mas acho que a gente tem sempre que mostrar a nossa força de algum modo. As mulheres são extremamente fortes. É uma bandeira da qual eu sempre quero puxar também. Que a gente é considerado o sexo frágil. Eu nunca vi um sexo frágil tão forte na minha vida como a gente. A gente suporta o mundo, a gente carrega o mundo nas costas se deixar. E a gente é tão forte e a gente carrega isso com uma leveza, com uma beleza, com uma roupa diferente, a gente mostra lutas, com um cabelo diferente, a gente mostra uma cultura. Então, acho que a gente sempre tem que lutar em busca disso. Eu sempre luto por muitas bandeiras, sem antes nem pensar que lutava. E agora que eu tenho consciência disso, é algo que eu quero sempre trazer cada vez mais. E não existe receita de bolo. Não existe receita para você estar ali em cima do tatame, não existe receita para você estar em uma competição, não existe receita para você estar em uma Olimpíada. Eu acho que, se você tem um sonho, você tem que estar disposto a pagar por esse sonho. Todo sonho grandioso tem um valor altíssimo a ser pago. Eu paguei, continuo pagando e vou pagar muito mais, porque eu tenho muitos outros sonhos pela frente ao qual eu quero realizar. Vou contar um pouquinho do preço que eu paguei por Paris, que não foi só a construção de 4 anos, mas foi de uma vida. Abrir mão de uma adolescência normal, que é você sair da escola, ir para a casa dos amigos, mas não, eu tinha que treinar. Sair da faculdade, barzinho, quintou. Não existe quintou, sextou, sabadão, não. No outro dia eu tinha que estar ali treinando, cedo. Se eu não descansar, eu não consigo render. Se eu não render, eu vou estar abrindo mão de uma parte do meu sonho, eu vou estar abrindo mão de uma parte do processo. E isso não existe quando, no meu caso, o judô é minha prioridade. E o judô, eu fiz do judô tão minha prioridade
que às vezes a gente se sente culpado por certas coisas. Eu carrego um pouco de culpa por não estar do lado da minha mãe num momento tão difícil da vida dela, que foi quando ela estava lutando contra o câncer. Ela tá ótima, tá, gente? Tá bem? Tudo bem com ela. Mas ela teve um câncer de mama, ela enfrentou uma cirurgia. E eu coloquei o judô na frente. Eu estava competindo no dia da cirurgia dela. Longe de ser o dia mais tranquilo da minha vida. Imagina, eu estava com o celular para cima, para baixo, na mão, dei pro meu técnico antes de entrar para lutar, lutava, já pegava o celular de novo, já ficava olhando toda hora cada notícia. Mas não tem como. Gente, era minha mãe passando por um momento difícil. E eu priorizei o judô. Por mais que ela fale, fica tranquila, tá tudo bem, eu tô bem, Deus está cuidando, tá tudo certo. Não tem como, eu sou um ser humano, né? Por mais que eu trabalhe a parte mental há anos, e graças a Deus que eu trabalho, porque senão eu já tinha desmoronado, não tem como. Eu abri mão ali de estar com ela naquele momento difícil. Em 2023, quase morri por um abscesso no rim, literalmente quase morri. E ainda assim, optei pelo judô. Passou uma semana, eu já estava em cima do tatame treinando firme novamente, porque eu não podia parar. E o ano passado, um mês antes da Olimpíada, minha avó faleceu. Foi um momento muito forte. E ali eu descobri que eu era extremamente muito mais forte do que eu imaginava que eu era. Porque parecia que abrir mão de passar aniversários, festas, finais de ano, tudo com a família, parecia fichinha perto daquilo. Minha avó sempre foi uma das minhas bases, sempre foi uma das minhas inspirações. E ela me deixar ali naquele momento na cara do gol para um grande sonho da minha vida foi algo que quase me destruiu. Mas eu peguei isso como força, peguei isso como motivação. E prometi para mim mesma naquele momento, quando eu soube que ela tinha falecido, que eu ia para Paris e eu ia trazer uma medalha para ela, independente de qual fosse. Eu ia trazer a medalha para ela. Não sabia que ia ser de ouro. Graças a Deus. Então, eu usei todos esses momentos como motivação. Só que foram momentos que me construíram, que me fez a mulher que eu sou hoje. Superar a lesão parecia nada, fichinha, perto desses problemas. Atleta de alto rendimento vive quebrado, né, gente? Meu cotovelo aqui, é só Deus segurando, porque o resto já foi com Deus. Não tem como. A gente sente dor literalmente 24 horas por dia. Dorme com dor, acorda com dor, passa o resto do dia com dor, amarra para treinar, sai do treino, toma remédio. Ai, mas não tá passando dor. Então, aguenta. É isso. Foi o preço que eu precisei pagar pela Olimpíada de Paris. E estou disposta a pagar ainda mais pela Olimpíada de Los Angeles. É um passo a passo. Eu sei que é uma construção, tenho que conquistar a vaga ainda, é um processo. Mas eu tenho grandes inspirações ao meu lado. Minha família, são os meus pais. Eles não desistiram de mim, não desistiram da minha irmã, não desistiram da família e nem da casa. Sempre lutaram. Minha mãe foi feirante por muito tempo, hoje aposentada, meu pai também é aposentado, mas minha mãe foi feirante por muito tempo, eu ia para a feira ajudar ela a vender as coisas também. Quando a gente era criança, minha mãe vendia doce nessas feiras culturais que tinha nas escolas, a gente estava lá, meu pai estava trabalhando em São Paulo, meu pai era policial. Então, eles nunca desistiram e tinham tudo para desistir. Todos os problemas surgiram para eles desistirem e eles não desistiram. Eles lutaram por mim o tempo inteiro. E fica a minha reflexão. Por que eu vou desistir? Por que eu vou desistir dos meus sonhos se eles não desistiram dos deles por mim? E eu sei que, por mais que eu não tenha filhos ainda, existem crianças que me veem. Eu não posso desistir, nem por mim e nem muito menos por elas. Nem pelos jovens, nem pelos adultos que ainda querem um mundo a conquistar. Então, algo que sempre vai ficar tatuado no meu coração é a medalha, é o momento e é o processo. Um recado que eu sempre vou passar do fundo do meu coração. Confiem, acreditem no sonho de vocês. E se dediquem do tamanho do sonho de vocês. Que eu não tenho dúvidas de que o impossível pode sim ser conquistado. Obrigada.